Gil e eu ficamos presos 2 meses. E em todo esse tempo eu não vi um espelho. Eu não sei como estava a minha cara. Eu só vinha voltar a ver um espelho quando voltei para casa, quando fui solto. Porque, veja bem, eu fui tirado de meu apartamento, de minha casa, minha vida, e fui levado por um caminho absurdo que começa uma viagem grande de São Paulo ao Rio, que eu não esperava. Depois uma parada na Polícia Federal, uma longa parada no quartel principal do Exército no Rio de Janeiro, onde assisti o jantar do general. Depois sou jogado numa solitária. Então isso deu uma virada. Por exemplo, dormir para mim é uma coisa muito difícil. Era e é. Eu reajo ao sono, não quero. Lá eu dormia, eu dormia. Nós da Candela estamos fazendo em honra ao documentário brasileiro, né? O dia do documentário brasileiro é na próxima sexta, dia 7. Conversar com você, nossa, que é um documentarista que eu respeito tanto e é um amigo querido, para mim está sempre... A admiração é recíproca e que prazer poder falar de documentário com você. Que massa. Eu fiz uma aberturinha aqui, eu vou ler, porque senão me atrapalho. Assim, hoje, dando seguimento a esta celebração, eu entrevisto o amigo e parceiro profissional Ricardo Calil. Juntos, escrevemos o roteiro de uma série documental sobre Luiz Caldas, né, no Núcleo Criativo Ondina Filmes, aqui em Salvador. E hoje eu queria que você falasse, além de falar do grande Uma Noite 67, né, que você fez em parceria também com Renato Terra, que você falasse desse lançamento seu agora, o seu mais novo documentário, Narciso em Férias, do qual a gente acabou de ver um trecho, né, com Caetano, no qual ele fala sobre essa página da história dele tão dolorosa e da história do Brasil, né, tão condoída, que foi a prisão dele durante a ditadura. Esse documentário, Narciso em Férias, foi realizado também com o parceiro Renato Terra, que é o mesmo de Uma Noite 67, e foi, Alvíceras, selecionado para a edição de 2020, né, a 77ª edição do Festival de Veneza. Né, ele está passando na sessão oficial Out of Competition. Então, além de a gente relembrar Uma Noite 67, que a gente vai falar aqui, eu queria que você começasse falando, né, como é que vai ser essa comemoração do Dia Nacional do Documentário Brasileiro, tendo um filme seu de Renato selecionado, né, no Festival de Berlim. Conta aí pra gente. Maravilha. Olha, a gente está mega feliz, a gente recebeu a notícia faz talvez um mês agora, contamos para o mundo faz uma semana. E acho que o Veneza vai ser muito bacana, muito interessante, porque a gente está todo mundo assim um pouquinho perdido, né? O que vai acontecer com o cinema nesse mundo da pandemia, né? E o Cannes, por exemplo, não aconteceu esse ano, né? Quer dizer, eles simplesmente divulgaram uma lista de filmes que eles incluiriam lá no festival. Então, Veneza é o primeiro grande festival desse mundo novo, assim. Então, a gente está muito feliz e muito curioso para saber o que vai acontecer, como vai ser a reação ao filme. Como você estava falando, é mais uma parceria com o Renato Terra, um grande parceiro, grande amigo. É o terceiro filme que a gente faz junto. O primeiro foi Uma Noite 67, depois a gente fez Eu Sou Carlos Imperial, e agora o Narciso em Férias, né? E a gente também estava lembrando, semana passada, que fez 10 anos do lançamento do Uma Noite 67. Isso. Há exatos 10 anos, Uma Noite 67 foi lançado comercialmente no circuito, né? A assessora achou umas fotos, mandou para mim. Esse filme, eu acho que o Narciso, eu acho que tem uma continuidade bonita, né, com Uma Noite 67, assim, porque, enfim, Renato e eu fizemos a direção nos dois, a Jordana montou o filme, também com o Henrique, o Caetano estava numa Noite 67 com um papel bastante importante lá, e agora ele é o protagonista do Narciso.
Então, e o acontecimento, no 67, era o Festival da Record 67, e um ano depois, Caetano e Gil foram presos, e esse é o episódio que a gente aborda no Narciso em Férias, 10 anos depois. Então, a gente está com uma certa sensação de um ciclo assim se fechando, do 67 para o Narciso. Assim. Então, estamos com uma sensação muito boa, assim, e querendo saber como o filme vai chegar no mundo, como vai bater no mundo. Certo, a gente tem mais um trecho, né, do Narciso em Férias. Esse trecho é um trecho bem difícil, que é quando o Caetano fala da chegada dele na prisão e das situações de tortura que ele ouvia, né? Vamos, Tessi, coloca aí para a gente ver. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas, né? Gritos e também os comentários de quem estava torturando e as recomendações, as ordens que apareciam. E eu ficava apavorado e poucos colegas de xadrez acordavam, mas alguns sim. E a gente falava sobre isso em voz baixa durante o dia, eu comentava, perguntava. Esse trecho que a gente acabou de ver fala muito sobre essa questão da prisão dele, do quanto foi traumática essa prisão dele. No primeiro, ele fala da ausência de espelho, ou seja, do arrebatamento da identidade, né? E no segundo, ele fala das coisas que ele ouvia, das torturas e tal. Como é que foi lidar com essa realidade tão crua, né? Tão indignante que foi a prisão de Caetano? Você falou que é o fechamento de ciclo, assim, do ano de 67. Sim. Como é que foi? Bom, eu vou comentar um pouquinho como que esse filme nasceu e que acho que acaba respondendo a tua pergunta. Assim, né? Quer dizer, em 2018, muito tomado pelo clima das eleições ali, muito preocupado com a ascensão da extrema-direita no país, o Caetano e a Paula Lavigne procuraram o Renato, meu parceiro, porque o Caetano estava muito mexido e estava lembrando muito desse período na prisão, 68, 69, e queria fazer alguma coisa a respeito, assim. E eles falaram assim, chamaram o Renato assim, o que a gente pode fazer sobre isso? Renato falou assim, vamos fazer um projeto, vou chamar o Ricardo, meu parceiro, para fazer juntos, né? Então, o filme nasce desse sentimento do Caetano, de uma necessidade de falar desse período, por conta do momento que o Brasil estava vivendo em 2018 e que se agrava de lá para cá, né? E foi enfim, é um tema muito difícil, delicado. Caetano deu um relato para a gente muito emocionado, muito mexido mesmo sobre esse período, lembrando assim um pouquinho o que aconteceu. Decretou-se o AI-5, se eu não me engano, no dia 13 de dezembro de 68, posso estar enganado da data, mas acho que foi isso. E 2 semanas depois, ele e Gil foram presos em São Paulo por agentes à paisana, foram tirados das suas casas e foram levados para o Rio de Janeiro. Eles passaram primeiro uma semana na solitária, cada um numa solitária perto um do outro, assim, sem poder se ver, sem poder enxergar nada do mundo. Depois eles foram para 2 celas diferentes, Caetano foi para um grupo, foi nesse momento que ele fala das torturas ali, que ele ouvia as torturas nesse segundo lugar, e depois eles ainda foram para o 3º lugar, cada um também para um canto, e aí, novamente, cada um sozinho, mas não era mais uma solitária. Ao total, eles ficaram 54 dias lá. Caetano considera o momento mais duro da vida dele, mais difícil. Esse trecho do espelho, que você tocou primeiro, é um trecho que explica um pouco o título do filme, assim, Narciso em Férias. Por que Narciso em Férias? Assim, porque ele ficou esses 54 dias na prisão sem se olhar no espelho, né? E ele pegou emprestado esse termo Narciso em Férias de um livro do F. Scott Fitzgerald, escritor americano, e é também esse título do capítulo do livro do Caetano, Verdade Tropical, o capítulo sobre a prisão dele. Assim. Então,
É um relato muito emocionado, é muito triste, é, é, com uma riqueza de narrativa típica do Caetano, com algumas músicas também que inspiraram a prisão, é, com algumas novidades que a gente ainda não está contando aí para esperar o mundo o filme ir para o mundo. E acho que o que é importante dizer assim é que é um filme que fala muito de 68, né? Quer dizer, fala Caetano, o filme começa com o dia da prisão e termina, na verdade, ele termina com o fim da prisão. É isso. Assim. Então, é um filme sobre 54 dias, mas é, ao mesmo tempo, um filme que, por todos os motivos do mundo, fala muito ao presente do Brasil. Assim, né? Ele falando do passado tem muito a dizer sobre o presente do país também. Então, a gente está muito curioso para saber como que as pessoas vão receber essa mensagem na garrafa que o Caetano mandou para o presidente do país. E é interessante isso que você fala, porque é um filme que, apesar de que você falou, né, que ele fala do passado, apesar disso, ele está muito encravado no presente, né? Em situações que, enfim, tipo, 68, quando a gente fala que 68 é um ano que não terminou, é porque, de fato, os ecos dele estão até hoje e tem muita coisa não resolvida até hoje. Né? Então, é bom, eu acho legal o papel desse documentário é também um pouco de trazer essa realidade passada como um alerta. Né? Alerta é um termo bom, assim. Eu acho que ele não foi pensado assim, mas ele tem um aspecto de conto de alerta, assim, né? O que em inglês eles chamam de cautionary tale, né? Você faz um conto assim para dizer assim, tome cuidado com isso, assim. Então o filme eu acho que tem esse aspecto do tome um cuidado porque houve um momento do país, não faz tanto tempo assim, em que o arbítrio e a brutalidade e a violência e a ignorância, elas eram, de certa forma, as pessoas se acostumaram, de certa forma, com isso, e quando vê, essa violência foi institucionalizada com o AI-5. Assim. Parecia tudo que tudo ia dar certo, que ia reverter a situação, e, de repente, todo esse horror foi institucionalizado. Então, tem um aspecto de falar assim, a gente tem que estar sempre atentos e fortes, né, para que isso não se repita. Assim. Então, isso não está dito no filme, mas isso é possível concluir a partir dele, se a pessoa estiver atenta. Com certeza. E aí, como a gente vem falando aqui, essa não foi a primeira vez que você tomou contato com essa realidade, né? Eu separei um dos trechos de Uma Noite de 67 para a gente assistir, que fala justamente dessa prisão, não fala exatamente da prisão de Gil. É um momento anterior, é como se fosse um momento de auge para depois acontecer essa coisa terrível que foi a prisão, que é o festival né, internacional da canção de 1967. Né, no qual ele lança Domingo no Parque, e ele lança também em bases sólidas o que vai ser o que é o tropicalismo, né? O tropicalismo já está acontecendo ali. E aí ele compara a apresentação dele em Domingo no Parque, né? Todo o medo que ele sentiu de estar revolucionando, com o pavor que ele teve quando ele foi preso. E Gilberto Gil não é uma pessoa que fale muito dessa época, né? Ao contrário de Caetano. Eu acho assim, você vai tocar o trecho, mas assim, uma coisa que o Caetano fala muito assim, que assim, o Gil antes da prisão, ele era um cara que era muito mais preocupado com essa hipótese, assim. Ele falava assim, a gente está mexendo com umas estruturas muito fortes aqui e isso vai ter consequências. E o Caetano falou assim, não, não, imagina, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. E daí, quando foi a prisão, o Caetano deprimiu e o Gil passou, dentro das possibilidades, melhor pela situação. Assim. Ele compôs mais dentro da prisão, ele virou macrobiótico na prisão, ele mudou o estilo de vida dele, porque o Caetano diz que ele estava mais preparado para isso, porque ele pressentiu que aquilo ia acontecer, e o Caetano não. O Caetano foi realmente surpreendido quando bateram a porta dele. Né? Mas pode mandar o trecho aí.
Existe uma invencibilidade em Caetano, será? Talvez. Que foi quebrada pela prisão. Havia isso, E foi maravilhoso, né? Domingo no Parque foi o segundo colocado. Eu estava morrendo de medo de cantar. Foi isso. Morria de medo de cantar, participar num concurso, enfim, submetido a um exame. Eu tinha pânico de provas. E fazendo prova com uma série de questões polêmicas, complicadas, né? Tendo que ser aprovado e já submetido a uma reprovação antecipada, já bastante ampla, já muita gente me condenando por estar fazendo aquilo e tal. Então era uma provação que eu ia viver, é uma prova nesse sentido, né? Eu só me recordo de uma agonia tão grande, até maior, logo em seguida, no dia que eu fui preso. Era esse tipo de dimensão, de pavor. Eu me sentia apavorado com aquilo tudo. Para mim, e assim, a forma também como o Gil se refere a isso, né, de uma forma tão genuinamente desprendida, né? Um sentimento tão como se aquilo ainda reverberasse nele. Queria saber como é que foi que vocês... Porque isso é inédito. Gilberto Gil falar assim, dessa forma, num documentário, em qualquer lugar, é inédito. Queria que você me contasse um pouco do processo também de Uma Noite de 67. O processo... É curioso você falar da entrevista com o Gil, porque a entrevista com o Gil foi muito caótica, assim, porque, enfim, ele tinha pouco tempo, fica daqui das 3 às 4. Ele falou assim, olha, vocês então montem aí em 15 minutos para a gente fazer uma entrevista de 20 minutos. Enfim, começou nesse clima, assim, e a gente montou a luz correndo, ficou linda, apesar da correria, Jacques Cherish, grande fotógrafo. E o Gil foi brigando com a assessora para falar mais, assim, porque ele queria falar. Que maravilha! Não tem... a assessora falou assim, não, chega. Eu disse, não, vamos seguir. Então, a gente foi... começou ansioso, mas foi rolando bem, assim. A gente, no 67, eu e Renato, assim, era o nosso primeiro filme, a gente não tinha experiência com documentário, a gente conversou um tanto com o João Moreira Salles, que foi o produtor do filme, ele sempre foi uma figura muito importante para a gente, para nos orientar, assim, e estar junto de novo no Narciso. O que a gente fez, assim, basicamente, foi estudar loucamente todos os assuntos, criar uma pauta gigantesca e, na hora da entrevista, jogar ela fora. Foi isso que a gente fez. Você está me ouvindo? Estou sim. Essa é a melhor então, coisa. A melhor coisa é fazer isso, como vocês fizeram. Para que virasse um papo, para que eles soubessem, por um lado, que a gente estudou o assunto, a gente não estava caindo de paraquedas, mas que a gente não ficasse preso a uma pauta e conseguisse transformar aquilo numa conversa íntima, assim, né? E que não parecesse que tinha assuntos obrigatórios a cumprir dentro de uma pauta jornalística, assim. Então, foi esse segredo mais ou menos simples que a gente teve em todas as entrevistas, e apesar da nossa inexperiência com documentário, a gente tinha experiência com jornalismo, eu acho que as pessoas até hoje falam assim, né? Eu não lembro de ter visto o Chico, por exemplo, dar um depoimento assim tão relaxado, ou o Gil tão íntimo, né? Então, acho que funcionou ainda bem, assim. E acho que vale também para o filme novo, Narciso, a conversa com o Caetano, que o Renato conduziu, e que também está muito profunda, assim, muito íntima também. Assim. É bem por aí, como você falou, realmente, porque, por exemplo, na entrevista de Caetano lá em Uma Noite de 67, ele fala que ele gostaria, ele fala uma coisa que ele jamais falou,
que ele gostaria de ter se desapegado, ter se desprendido de Alegria, Alegria, quanto o Chico Buarque se desprendeu da banda. E Alegria, Alegria é um grande hino, né, daquela época. Então, para mim, o engenho... Eu amo Uma Noite 67 de paixão, você sabe, né? Porque você está aqui na minha frente, que eu estou lhe dizendo. Que bom. E eu acho que o engenho ele é muito refinado. Assim, e eu estava falando da nossa inexperiência com o documentário, mas a gente teve uma sorte muito grande, que a gente, mesmo sendo o primeiro filme, a gente caiu dentro de uma estrutura muito sofisticada e também muito querida, muito amorosa, que a gente, de certa forma, a gente ganhou a equipe do Coutinho, assim, né? Do Eduardo Coutinho no filme, assim, o que para marinheiros de primeira viagem é uma sorte, assim, é ganhar na loteria, né? Então, a gente apresentou o projeto para o João Moreira Salles um pouco para saber o que ele achava, se dava filme ou não. Ele falou assim, dá filme e a gente vai fazer aqui. E não éramos amigos, né? Assim, fomos apresentados por uma pessoa em comum. E daí, quando foi filmar, assim, a estrutura da Videofilmes que produzia para o Coutinho estava entre filmes do Coutinho. Então, falou assim, vocês querem dessas pessoas? Assim, claro, pelo amor de Deus. Então, a gente teve o Jacques, como citei, a Valéria, a Carolina, produtora, a Laura, produtora, e a Jordana Berg, que é uma parceira desde então também, fiz todos os meus filmes com ela, maravilhosa, certamente a pessoa que mais me ensinou de documentário. Então, esse artesanato que você vê é um artesanato que tem menos a ver com o Renato que eu e mais a ver com esse coletivo que a gente ganhou, que foi de presente para a gente e que está com a gente em grande parte até hoje. Eu concordo, acho que inclusive eu louvo isso que você está falando, né, que o coletivo foi importante, que é um coletivo que, pelo amor de Deus, né, o pessoal de Coutinho nem falar, né, não tem o que dizer sobre eles são maravilhosos, mas tem um engenho ali que é muito de vocês também. Tem a coisa da edição, as escaladas dramáticas, a gente até já conversou sobre isso. As escaladas dramáticas das músicas, a forma como você coloca o trabalho de arquivo que você, outro dia, a gente estava conversando também, que é um trabalho de força, né? Aquela pesquisa de arquivo que vocês fizeram. Então, eu acho que foi o coletivo, mas foi um amálgama, na verdade. Acho que tem muito do dedo de vocês, né? Muito todo, né? Agradeço, espero que sim, mas se eu tivesse que ressaltar nessa questão da estrutura e no trabalho de edição com os arquivos, eu destacaria muito a Jordana também, assim, a Jordana montadora, brilhante Sim. Montadora, e que faz a gente parecer melhor do que a gente é. Então, para finalizar, vamos voltar ao Narciso em Férias. Narciso em Férias foi feito em uma parceria com a Videofilmes, que é a mesma de Uma Noite 67, e a Uns Produções, não é isso? Exato. Que não tem previsão ainda para entrar em cartaz por conta dessa situação maravilhosa que a gente está vendo, para dizer o contrário, não é isso? Pois é. Ou vocês têm já alguma sinalização? Não, a gente assim a gente está se movimentando, cada gente assim, a Paula Lavigne, que é da Uns Produções e que nos chamou para o projeto, né? Renato primeiro, depois Renato me chamou, e depois a Videofilmes entrou, muito porque o João e o Walter Salles viram o filme e se entusiasmaram com o filme, daí se tornou uma coprodução muito boa, assim, bom encontro aí de produtores. E, na verdade, a gente, a partir da notícia de Veneza, a gente está sentando e conversando e está tateando nesse momento justo qual é o caminho ideal para o filme nesse mundo da pandemia, assim, né? A gente já se sentiu muito afortunado de ir para um festival que vai ser presencial, né? A gente acho que nem sabe se a gente vai, porque não sabe se vai poder ir, porque o Brasil não é visto com grandes olhos, aí, bons olhos. Mas a gente está nessa discussão, qual que é a trajetória do filme, né? Se tem uma chance ainda de circular um pouquinho mais, se vai direto para o streaming e tudo mais. Acho que, como todo mundo, a gente está um pouquinho tateando aí, tentando entender qual que é a melhor maneira para um filme circular nesse mundo, assim. Eu acho que tem chances de em breve estar em algum streaming, mas a discussão está acontecendo nesse exato momento, assim, então eu não tenho certeza para dar e
enfim, tem um desejo muito grande que muita gente possa ver em breve, assim, né? Ele foi um filme muito pensado para o cinema, mas ele foi muito pensado para o cinema que rebolar para entender como que ele vai chegar no mundo. Beleza. Qualquer mudança de status, comunica para a gente aqui da Candela. Vou falar, com certeza. Querido, a gente vai ver agora, para encerrar, né, o último trecho. A gente vai encerrar, na verdade, com o trecho do Domingo no Parque, de Gilberto Gil cantando Domingo no Parque com os Mutantes. Eu queria, já que a gente vai encerrar com essa coisa tão linda, né, que inclusive foi uma garimpagem também de vocês, né, de arquivo, que ele tá quase na íntegra da apresentação. Né? Então, queria me despedir, queria agradecer muitíssimo a você e queria que você deixasse uma mensagem de parabéns aí para o documentário, para o nosso documentário nacional. Bom, eu queria agradecer super a você, Ceci, foi bom te rever, a gente já não se via há uns 4 anos, não via tua cara há uns 4 anos, o que é uma pena, espero que o encontro ao vivo não demore muito, e o que eu quero desejar para o documentário brasileiro é que ele encontre armas para sobreviver ao Bolsonaro e ao projeto de destruição do audiovisual que está em curso nesse momento, e acredito que ele tem força para sobreviver e para reagir a esse momento e para voltar mais forte. A gente precisa do documentário por muitos motivos, entre eles, a gente precisa do documentário porque a gente precisa se contrapor às fake news, né? Com verdade, com arte e com artesanato. Então, espero que a gente volte mais forte desse momento muito difícil dessa tempestade perfeita que junta Bolsonaro e pandemia. É isso que eu desejo. Com certeza. Tá Obrigada, bom? Querido. Obrigadíssima pela sua disponibilidade. Desculpa aí os problemas técnicos. E Nada. Vamos com Uma Noite o seu e de Renato Terra, Uma Noite 67. Legal. Valeu. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Obrigado. Rogério Duprá com Gilberto Gil. Da brincadeira, José, o rei da confusão, João, um trabalhava na feira, José, outro na construção, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Pra Ribeira o José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda com João.